E o Rio São Francisco é um rio de 36 tributários importantes, apenas 19 perenes. Então, é um rio já meio problemático. E problemático também porque boa parte dos seus rios, dos seus afluentes perenes estão na margem esquerda. Então, a margem direita pouco contribui e muito usa. Não é? A bacia tem 634 mil quilômetros quadrados, 63,4 milhões de hectares, é 8% do território brasileiro. A extensão do rio está errada. O rio aumentou de tamanho, não sei se vocês sabem. Ele tem duas nascentes. Tem a nascente histórica, que é da Serra da Canastra, e tem a nascente geográfica, que aumentou uns quase 50 quilômetros. Então, ele está atualmente com 2.830 quilômetros reconhecidos pela ciência. Bom, aí a composição dos estados por onde ele percorre, a Bahia tem quase a metade, 47%, depois vem Minas, 38%, Pernambuco, 10%, sobra um pouco para Pernambuco, ou para Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal, bem pouco. Pode ir? População da bacia, aí também acho que está subestimado a 3 milhões, já deve estar 15 milhões, né, conforme a última estimativa do censo 2010. 503 municípios, sendo que 74% estão nas cidades. E, principalmente, metade em 14 municípios, 30% na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, também é um território com bastante problemas de ocupação. Os aquíferos que fazem o São Francisco, basicamente dois, né, o Urucuia Areado, esse rosa, lilás, parece, e o Bambuí, bem nessa região do Cerrado Mineiro e Baiano. Não é? Então, o São Francisco é um rio do Cerrado que corre para o semiárido. Já é uma complexificação, mas também uma riqueza muito importante, ecológica, histórica, geográfica. O diagnóstico popular participativo, que a gente traz aqui algumas informações, nós já estamos há 34 anos nessa região, há 10 anos na Articulação Popular do São Francisco Vivo. Então, vamos comemorar agora no encontro, quarto encontro popular, no final de maio, de 28 a 31, em Bom Jesus da Lapa, para o qual vocês já estão convidados. Tá bom? Então, nós fizemos, durante o ano de 2005, há 10 anos atrás, um pouco como o pessoal do Ciclovida fez, entre São Paulo e o Ceará. Não é? Pegamos a população, representações das diversas regiões, e vamos andar pela bacia. Né? Vamos conhecer os problemas, vamos conhecer as lutas, as iniciativas, as comunidades, a cultura, a cara do povo, o que aí existe. Então, aí circulado estão os lugares que a gente visitou, né, foram envolvidas 3.020 pessoas de 311 entidades, organizações, movimentos, sindicatos, associações, paróquias, etc. Aí, para vocês se deliciarem um pouco com as imagens, ali a Cascadã, está lá no Alto São Francisco. Esse é um rio em Luiz Eduardo Magalhães, o Mosquito, ainda inteiro, né, uma vereda. Aí sim, uma vereda, o Buriti. O Buriti é a árvore símbolo do Cerrado, ele chega ao auge aos 500 anos, aí ele declina. Se não tem Buriti, não tem água. Se não tem água, tudo morre no Cerrado. Essa é a cachoeira do Busca-Vida. Se eu tivesse tempo, eu contava a história dela, que é maravilhosa, dos índios aricobés, que aí se jogavam os velhos para não atrapalhar as comunidades andarilhas nômades. Aqui na região da Barra, o encontro do Rio Grande, o último grande afluente do São Francisco, com o próprio. Juazeiro, Petrolina, essa estátua do Nego d'Água, talvez o mito protetor do São Francisco mais importante, que vira baco, rasga a rede, de quem esteja pescando além da conta, de quem esteja depredando o rio. Todo ribeirinho tem uma ou muitas histórias com o nego d'água, o pai d'água, a mãe d'água, o caboclo d'água.
E a mais bela cidade do São Francisco, depois do Canyon, Piranhas, em Alagoas. Tem algum alagoano aqui? Que pena. Já recebeu um elogio. Aqui o farol do Cabeço, esse farol ficava em terra 400 metros, hoje ele está estava 500 metros dentro d'água, o mar avançando sobre o rio. Mas o ano passado ele ficou assim. Mudanças climáticas, a alteração das correntes marinhas, dos ventos, diminuíram a entrada do mar no Rio São Francisco o ano passado, mas já voltou. O povo dessa região endoidou, porque não entendiam mais nada. Os pescadores, a maior parte é de pescadores, ou são ribeirinhos, muitas comunidades quilombolas nessa região, e eles não entendem mais o rio, não conseguem mais conviver com ele. Bom, agora os indícios de degradação dessa maravilha que a gente acabou de ver. Vamos lá? Essa é a barragem, a parede da barragem de Xingó, a última, mais importante. Observem que você tem 4 buracos sem turbinas. Todas as 6 grandes hidrelétricas do São Francisco têm buracos sem turbina. 2 coisas. Não tem água para funcioná-las, ou a empreiteira vendeu um projeto maior do que precisava. A hidrelétrica é a principal responsável pela degradação do São Francisco até hoje. 70% da vazão do rio tem que correr para que se movam as turbinas que fornecem 98% da energia consumida em todo o Nordeste. Então, vocês imaginam a situação atual com a seca. Tome e ligar termoelétrica. Não é? Poluição, desculpa, volta lá. É o segundo grande problema do São Francisco, produção doméstica, industrial, minerária e agrícola. Estamos aumentando o número de municípios ribeirinhos com saneamento, mas ainda é um desafio muito grande. O Plano Nacional de Saneamento tem ajudado, mas estamos correndo atrás, forçando as autoridades para que se façam os planos. O prazo foi aumentado até o final desse ano. O governo, o projeto de revitalização, o principal é qualidade da água, não é quantidade da água, mas também está esperando que os municípios, porque os municípios é que têm que ter os planos municipais e enterrar cano não dá voto. Então, vocês imaginam que demora essa coisa. Essa sujeira é da Vale, da MBR, em Nova Lima. Essa lama vai para dentro da Lagoa dos Ingleses, que agora estava sendo cogitada para fornecer água para Belo Horizonte por causa da crise hídrica. Você já tinha 30 bairros da região metropolitana de Belo Horizonte sem água constante, por conta da crise hídrica. E essa região é uma região aquífera, por mais que se queira chamar de ferrífera. Belo Horizonte foi feito por causa da qualidade dessas águas, além do Belo Horizonte da Serra do Curral, que hoje é só uma casca. A Vale já comeu por trás todo o minério até cavas de 2 quilômetros. Vamos lá? Esse surubim, toneladas e toneladas, desde 2007, quase todo ano, aparecem boiando abaixo da barragem de Três Marias, porque no pé da barragem existe a Votorantim Metais. E conforme a manipulação da vazão da barragem, revolve todo o lodo tóxico, porque a barragem de rejeito da Votorantim era na beira do rio. Ele já foi obrigado a colocar num outro local, longe dali, mas continua por um córrego a vir para o rio. Nunca se conseguiu penalizar a Votorantim por conta disso. É cádmio, metais pesados da pior espécie, e os peixes não subsistem, e a água também, durante um período do ano, fica imprópria. Isso é perto da onde... me foge o nome do rio, que é também perto dessa região aí, Pandeiros, Rio Pandeiros, que é um afluente também dessa região, perto para a qual foi levada o rejeito da Votorantim Metais. Esse é o pico do Itabirito, cantado por Drummond de Andrade, o que ainda resta dele. Interessante que aquela pontinha eles não mineram. Todo ano, o movimento social vai lá e abraça o resto do pico.
A Vale não apoiava, botava seguranças, policiais. Agora, eles, mais inteligentes, resolveram aderir ao movimento, eles bancam o abraço do pico. As carvoeiras, que a siderurgia demanda também o carvão, que é responsável, a primeira mata do São Francisco, Cilhado de São Francisco, foi derrubada para fazer carvão para os vapores. E continuaram indo para as siderúrgicas, e já estão entrando Piauí, Maranhão afora, buscando o carvão. Essa foto é muito interessante, porque você tem uma vereda, os buritis aqui à esquerda e eucalipto à direita. Não é? É outra desgraça do São Francisco, a expansão do eucalipto, porque ele também produz o carvão renovável das siderúrgicas. Sacou? Aonde é que nós vamos parar? É o fim dos gerais. As queimadas, para transformar em paz, matas derrubadas com correntão, por tratores, corrente imensa, e depois o fogo. Essa é um info feito pela International Conservation, o cerrado original e o cerrado atual. Pode voltar? O original e o atual. E agora a bacia do São Francisco. Mais um? Mais um? É o rio do Cerrado. Então, se não tem Cerrado, não tem São Francisco. Vamos lá? E é o que esse cara prova. José Alves Siqueira, um biólogo pernambucano, coordenador do CRAD, que é o Centro de Recuperação de Áreas Degradadas, feito com o dinheiro da revitalização, contrapartida da transposição, e a conclusão dele, que ele chegou, é que a extinção do São Francisco é inexorável. Pode clicar. Foi publicado, ganhou o Jabuti, esse livro, Flora das Caatingas do Rio São Francisco. Pelo estudo da flora ribeirinha, ele conclui que o rio não tem mais jeito. Quer dizer, a simbiose entre água, planta, organismos vivos, está de tal modo deteriorado que o rio, enquanto tal, esse complexo de vida, de formas de vida, está condenado à extinção. Irrigação, outro grande problema do São Francisco, um pivô desse consome água de 35 mil pessoas, uma cidade de 35 mil habitantes. Em vários países do mundo, o pivô central já está proibido, e no Brasil continua em expansão. Essa foto de satélite mostra a fronteira da Bahia com o Tocantins. Esses chapadões são as nascentes dos afluentes, a gente viu de onde vem o São Francisco, e o estado é esse, a situação é essa. Esses brancos são fazendas, são empresas agrícolas, são áreas de irrigação. Tal. Áreas como essa. A Bunge, a Cargill, a Monsanto, a ADM, todas estão lá. Cana. O São Francisco tem a maior área de cana irrigada do mundo, 23 mil hectares, no município de Juazeiro, Agrovale. Não é? Produz várias safras por ano, por conta da insolação, por conta da fertilidade do solo e das águas do São Francisco. Mas a condição de trabalho na cana, vocês bem conhecem aqui em São Paulo também, é bastante. Né? Aqui é interessante, é uma área de irrigação do projeto Salitre, um dos últimos projetos inaugurados, foi ainda o governo Lula, e é uma ocupação do MST. Eles ocuparam essa área, já foram despejados, ficaram quase 2 anos, produziram 13 culturas diferentes, 3,5 milhões de renda líquida, 800 famílias. Interessante que essa capelinha é uma capelinha de São Francisco que eles fizeram na Serra, mas também é um ponto de observação, né, de vigia. A capela já foi destruída pelo IBAMA, porque não podia construir aí. Essa é uma outra ocupação do MST em área de irrigação do projeto Platô de Neópolis, em Sergipe. Então, assim, você tem uma disputa aí também, ainda que, às vezes, o que se faça lá não seja muito diferente do que o agronegócio faz. Mas é uma disputa pela terra, pela água, né, pelo território produtivo. Isso é um outro fenômeno que acontece na Bahia. Você sabe que um posto de gasolina chamado Mimoso do Oeste hoje é Luiz Eduardo Magalhães, cujo nome foi dado em homenagem ao filho do pai, ACM.
Na época que se instalou, e hoje lá é gaúcho, americano, chineses chegando agora. Um novo fenômeno desse aparece em Correntina, do lado do Posto Rosário, também um posto de gasolina, onde se quer estabelecer uma cidade do agronegócio chamada Nova Treviso, por um empresário italiano. Aqui a ministra da União Europeia da Agricultura e Abastecimento, visitando esses locais de empacotamento da manga na região de Juazeiro e Petrolina, na época com o então ministro da Integração, Gedel Vieira Lima. Interessante, um dia desse, na verdade, um agrônomo da Embrapa, lá em Juazeiro, dizia que essas são frutas obesas, porque elas são produzidas estressadamente, então elas são predominantemente nitrogênio. Quer dizer, o poder alimentar de um trem desse é quase nenhum, ou é muito pouco. Mas, no entanto, tem alto valor na Europa. Japão, Estados Unidos, todos importam uva, manga. Basicamente, hoje são as duas grandes culturas da irrigação, da fruticultura irrigada do São Francisco, que é manga e uva, decadente já. 20 anos, começaram, a produtividade cai, e eles estão correndo atrás de trocar por outras culturas, outras monoculturas. Bom, a demanda de água no São Francisco, o verde é irrigação no médio e no submédio. Então, vocês percebem, no alto você tem mais urbano e industrial, mas a irrigação, 70% da água do São Francisco, como também 70% da água no Brasil é gasta em irrigação, desse tipo de cultura. Esse é o maior posto de recolhimento de embalagem de agrotóxicos do Brasil. Fica em Luiz Eduardo Magalhães, se chama Projeto Campo Limpo. Quando você suprime a mata do cerrado, tira a água de baixo, ele desaba. A erosão, dolina, isso é na fronteira da Bahia com Goiás. Essa era a nascente do rio Arrojado, um rio arrojado, né? O eucalipto e o desmatamento levou a nascente a secar. Na fronteira de Barreiras com Luiz Eduardo Magalhães. Essa é a nascente do São Francisco no ano passado. A comoção nacional, internacional, levou a se perguntar o que está acontecendo, né? Como se fosse agora o problema. Esse é o Rio São Francisco, em Pirapora, em Minas Gerais. Pirapora se chama Salto do Peixe. Ele quase secou esse ano passado. A perspectiva tenebrosa é de que esse ano ou o próximo ele vá se interromper aí, que ele fica num trecho estreito, depois que seca essa parte do encachoeiramento. Aqui em Bom Jesus da Lapa, antes e o ano passado. O problema sério é esse, né, com a supressão da mata ciliar. 95% da mata ciliar já foi embora. Então, desbarrancamento que favorece o assoreamento. É essa a situação do rio. É isso aí em Bom Jesus da Lapa. E essa foto é interessante, é de um subafluente do rio Corrente. Você vê que tem mata ciliar ainda, né? Mas o rio morreu. Ele não tem um palmo d'água, por causa do que vem daquela região dos chapadões, das nascentes, onde o agronegócio se instalou. Bom, eu acho que botei essa informação por conta da discussão de ontem. Não sei se a professora Bernadette está aqui. Esse estudo do Banco Mundial é de 2004. O Banco Mundial é o grande financiador dos perímetros irrigados públicos no Brasil, principalmente no Nordeste. Foram 2 bilhões de dólares, né, desde o início desse processo, nos anos 70 e 80. Ele estudou 11 projetos de irrigação e chegou à conclusão de que apenas 7 são deficitários. Apenas 4 são, do ponto de vista econômico, são superavitários. Então, assim, do ponto de vista econômico, a irrigação é um fracasso. Esse estudo prova. E, do ponto de vista social e ambiental, são desastrosos. Quando o banco foi questionado a respeito disso, ele disse, não, isso aí é só um estudo. Assim, né? Como o companheiro indígena dizendo, nossa ciência é essa aí, não é? Bom, está aí o site, vocês podem olhar. Agora, qual é também o fracasso da irrigação como eixo de desenvolvimento dessas áreas do semiárido?
Segundo a própria Embrapa, apenas 5% dos solos da região do semiárido são propensos à irrigação. São as áreas sedimentares das poucas bacias hidrográficas, né, do rio. E depois nós vamos ver que a transposição vai exatamente para essas bacias, para poder fazer essa irrigação onde é possível, em apenas 5% do território. E que a água possível no Nordeste só dá para 2% desse território irrigável. Então, agora vamos passar ao assunto da transposição. Aí estão os dois eixos, eixo leste e eixo norte, captam no São Francisco, em Pernambuco, quando o rio começa a dobrar, né? Depois de já dobrar, né, ele vai até no máximo ao norte, depois ele então desce um pouquinho em direção à Foz, entre Alagoas e Sergipe. Vamos lá. Esse mapa é interessante, pena que ele é pequeno. As áreas marrons e menos marrons são as áreas irrigáveis, um pouco diferente daquela informação anterior da Embrapa, né? Mas se você vê que os canais, os dois eixos estão aí, eles vão em direção às áreas irrigáveis. É óbvio, o projeto é para irrigação, né? E esse lilás aqui é o aquífero do Araripe, da Chapada do Araripe, onde tem uma flona, uma floresta nacional, da qual do Pernambuco se sobe, depois se desce para o Cariri, do Ceará e da Paraíba, né? O Bom Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, está lá no pé do Araripe, do outro lado. E as áreas verdes são as terras indígenas. Vamos lá. Eu inventei isso, talvez vá custar tempo, porque é o seguinte, pegar dois discursos do governo. Aqui é o que está no site do Ministério da Integração do final de abril passado. As mais recentes informações sobre a transposição. E teve um encontro, no final de abril também, da Fiocruz, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde. Então, se tem dois entes federativos do governo, da federação, com duas posturas e leituras bem diferentes a respeito desse projeto. Achei interessante fazer esse confronto, porque são briga de branco, né? Bom, eu não vou poder ler tudo por causa do tempo, mas assim, lá eles dizem, então, que o projeto é a mais relevante iniciativa do governo federal na Política Nacional de Recursos Hídricos, visa garantir segurança hídrica para mais de 390 municípios do Nordeste setentrional, onde ocorre estiagem. Então, a razão é essa, que a Organização Mundial da Saúde diz que é preciso 1.500 metros cúbicos por habitante ano, e essa região tem 450 metros cúbicos só. Então, justifica-se levar a água que falta. Mas é um número que homogeneiza, né? Você tem 72 sertões diferentes dentro do semiárido. Tem região de microclima, tem bacia sedimentar, tem região de muita água. Então, não dá para dizer que essa média de 450 ela é burra. A ciência de que a ciência sem consciência, né? Então, o empreendimento é para recuperar 23 açudes degradados, construir outros 27 reservatórios e fornecer 6 metros cúbicos por segundo para essa região aí. É uma das maiores construções de infraestrutura no mundo, é o projeto que mais gasta cimento e ferro hoje no mundo, então você já sabe a quem agrada. Com 477 quilômetros nos dois eixos, na verdade, são os dois eixos somados, todas as obras dão 700 quilômetros, quase 670 quilômetros, né? São 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. 12 milhões de sedentos, depois nós vamos saber por que existe esse número, que a propaganda bate e martela em cima. Abastecimento de grandes centros urbanos, como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, pequenas e médias cidades e áreas rurais do interior. A obra está atualmente empregando 9.193 trabalhadores e tem 3.588 máquinas, segundo eles, atualmente funcionando. Eles falam que tem 70% da obra pronta, não é? Eles mudaram um pouco o sistema. Vamos lá, eu tenho que avançar um pouco. O custo hoje
Voltar um pouquinho, o custo hoje está em 8,2 bilhões. Na verdade, em 2007, quando começou a obra, era 3,6 bilhões. Agora já está em 8,2 oficialmente. Nós vamos ver que em 20 anos, até 2020, vai para 20 bilhões o custo disso. E não é tudo o que se pretende se gastar. Bom, desse custo, ele está dizendo que 1 bilhão é para os condicionantes, não é? As salvaguardas ambientais que foram necessárias para que o IBAMA desse a licença ambiental e a licença de instalação. São 38 programas ambientais para isso. Vamos lá? Bom, aí eles falam que estão investindo em formação de agentes, educação do povo, controle da água, doenças sexualmente transmitíveis, prevenção da violência, saneamento ambiental. Estão revolucionando a região. Bom, para as famílias tem a opção do reassentamento nas vilas produtivas rurais. Eles sempre mudam esse nome, eu não sei porquê. Ou a indenização. Né? E todas as vilas têm postos de saúde, rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tem vilas abandonadas, porque não tem nada disso. São 845 famílias em 18 vilas produtivas rurais. As comunidades rurais são 325, não é? E as que estão a 5, veja só a 5 quilômetros dos canais é que terão o abastecimento. Não é? E as outras que estão distantes disso? Que estão nos sertões mais secos. Né? Como é que fica? E o novo prazo, que já mudou várias vezes, agora é 2015, esse ano. Bom, a Fiocruz, então, ela vai dizer o seguinte nesse encontro de 3 semanas atrás. Vamos lá? Foi a oficina de articulação da luta pela justiça ambiental no território da transposição. Então, eles dizem que dos 49 impactos ambientais, 38 foram considerados negativos e, em cima desses 38, o governo constituiu 38 programas. E aí diz que esses programas funcionariam, que iam resolver esses problemas todos aí. Observa-se, porém, que o descumprimento ou adiamento de inúmeros dos compromissos assumidos. São vários os impactos, não vou ler todos por causa do tempo, mas que violam direitos fundamentais, violência sexual, prostituição infantil, gravidez de meninas e adolescentes, abandono de paternidade, consumo de drogas, pagamento de indenização irrisória, perda de meios de produção, exceção da renda dos agricultores, reassentamento precário nas vilas produtivas rurais, as áreas dessas vilas sequer foram demarcadas, trágica condição dos trabalhadores reassentados que perderam a terra e trabalho e não conseguem nem se aposentar no INSS, porque não se comprova que são trabalhadores. Os causos autorreferidos de depressão e uso de medicamentos, explosões frequentes que racham as casas, secam açudes, fontes de água, destroem plantações de palma, que é a palma forrageira dos animais, matam, espantam os animais, sem haver ressarcimento dos agricultores, máquinas que destroem cercas, impossibilitando o criatório, a não realização da terra indígena, a regularização da terra indígena Pipipã, previsto no EIA-RIMA, a violência cultural contra os povos Trucá, Cambioá e Pipipã, bem como os quilombos, barragens construídas sem envolvimento da comunidade, sem informação prévia, entrega de escolas e postos de saúde construídos inadequadamente, sem consulta aos gestores da educação e saúde de vários municípios, entre outros. Bom, o que eles estão dizendo aqui é que boa parte desses problemas o Estado delegou para empresas terceirizadas e até as empreiteiras que estão fazendo as obras. Então, eles estão lá para fazer uma obra de engenharia, mas não para tratar questões ambientais, sociais de tão grave complexidade. Percebe como essa terceirização é uma coisa mais complicada? Bom, aí vocês já devem ter visto muito essa imagem dos canais rachados que precisaram ser refeitos. O governo disse que as empreiteiras, o custo de refazer eram delas, mas ninguém sabe. Né? As principais críticas que nós temos, vou ter que andar bastante, vou ter que passar uns minutinhos aqui, viu? Primeiro, não é água para 12 milhões de pessoas. Nós sabemos pelo EIA-RIMA, porque esse projeto ninguém viu até hoje. 70% das águas é para
produção de frutas e camarão para exportação, 26% é para uso urbano e industrial, 4% apenas é para a população difusa, 5% do território do semiárido atingido, beneficiado, e 3% da população do Nordeste. Então, não vai dar 12 milhões. Vamos lá. O São Francisco não tem água para transpor. As vazões atuais, a média é 2.800 metros cúbicos por segundo. A vazão alocável atualmente é 360 metros cúbicos por segundo e já foi outorgada a 335 metros cúbicos por segundo. Sobra 25 metros cúbicos por segundo. A transposição quer levar de 26 metros cúbicos por segundo a 128 metros cúbicos por segundo. Onde está essa água? Então, alguém vai ter que ficar sem água porque essa água vá, se ela for. Não é? É o que diz aí. Atualmente, a vazão do São Francisco, recentemente a ANA autorizou, está em 900 metros cúbicos por segundo, da vazão do Sobradinho, por conta da seca que está instalada aí. Está um conflito instalado, eu já disse por quê, a disputa entre os doadores e os receptores. A cunha salina, eu já disse, no momento ela alterou-se um pouco. Um estudo do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica do Colorado, nos Estados Unidos, em 2004, diz que o São Francisco é o 8º rio mais degradado do mundo, perdeu 35% da vazão em 56 anos, de 1948 a 2004. E vai perder 25% até 2050. Quer dizer, provavelmente vai ser antes aquela interrupção, né? Pelo que a gente está vendo aí. Bom, e vai chover no molhado. Como eu já disse, as águas, os canais vão para o Jaguaribe, para o Piranhas-Açu e para o Paraíba, os maiores rios temporários do semiárido brasileiro, para as regiões sedimentares onde é possível fazer irrigação. Né? Então, no sertão já tem 70 mil açudes, que tem a capacidade de 37 bilhões de metros cúbicos. Só o Castanhão, no Ceará, que é o maior açude do Nordeste, tem 6 bilhões de metros cúbicos. Só a evaporação do Castanhão é a água da transposição. Então, a quem interessa fazer esse projeto? Então, esse discurso de levar a água de 12 milhões tem outras intenções não confessas. Economicamente inviável, isso é importante, porque aí é que está a história dos 12 milhões. Porque a obra, bom, o custo eu já falei, mas ela vai precisar de 93,8 milhões de manutenção anual. Então, o custo é muito maior do que está se dizendo. Eu já falei, até 2020 vão ser 20 bilhões, afora esse custo de manutenção. O custo é proibitivo. Não é? A água, o metro cúbico vai estar 14 centavos no eixo norte e 18 centavos no eixo leste. Porque o eixo leste tem que galgar 300 metros. O custo de bombeamento é maior. Né? E pode chegar a 40 vezes mais do que isso. Um estudo feito aqui em São Paulo, eu não me lembro agora qual universidade, acho que foi São Carlos. Porque eles falam de sinergia hídrica, quer dizer, a água vai para lá quando estiver sobrando no São Francisco, que significa que quando Sobradinho estiver com 94% de água. Isso quase nunca acontece. Sobradinho está agora com 17% de água. Em 2001 ficou com 5% de água. Então, que água é essa da transposição? Que sinergia é essa? Não é? Mas aí é que está. O subsídio cruzado, que o Banco Mundial tem incentivado em várias partes do mundo, não é? Significa que a água que chega é a água que as companhias de água dos estados e dos municípios misturam-se e são levadas para as torneiras, para a irrigação, para todos os usos. E qual é a que veio do São Francisco, que é mais cara do que a local, que deve ser mais barata? Tudo é uma água só. O preço, então, sobe. E todos os 12 milhões do Nordeste vão pagar, dessas regiões todas, inclusive daquela população urbana. Por isso o discurso dos 12 milhões já entrou na cabeça da população. Então, vão achar, não, eu vou pagar a água mais cara porque está levando para os meus irmãozinhos secos, que vivem na seca lá no sertão. Né? A trama, né, terrível, trágica, é um pouco essa daí. E é por isso, então, que a gente diz que a transposição é a última obra da indústria da seca e a primeira do hidronegócio. Porque vai ser a primeira grande estrutura e mecanismo
Grande cobrança da água que você tem em casa. Olha se não vai acontecer isso com vocês. Transposição do Paraíba para cá, qual o custo dessa água aqui? Né? Então, as obras adicionais para levar do canal para os usos não estão contabilizadas. Então, o custo disso, gente, é muito maior do que está sendo dito. O problema do Nordeste não é falta d'água, não é? É o mau gerenciamento e a prioridade equivocada no uso disponível do uso da água disponível. E o múltiplo uso conflitante sobreposto das águas. A gestão da água é o problema no Nordeste. Olha como ela é gestionada no São Francisco. Não é? O problema é muito mais terra. Porque isso era o meu bispo que me levou para a Bahia há 34 anos atrás, Dom José Rodrigues, que Deus o tenha. Ele dizia, aqui quem tem a terra tem a água. Quem tem a terra e a água tem o poder econômico. Quem tem a terra e a água, o poder econômico, tem o poder político e tudo se refaz. Isso é assim até hoje. Não é isso? E o sexto ponto e último, a transposição bloqueia a convivência com as condições do bioma caatinga e do clima semiárido, que é saber tirar proveito dessa realidade, como a ecologia está nos ensinando. Não é? Como os índios nos ensinam, como os geraizeiros, os ribeirinhos, os caatingueiros nos ensinam, esses que ainda não foram contaminados por essa loucura de que tudo tem que virar mercadoria e lucro. Então, a luta pela convivência é das mais avançadas do país em termos de equilíbrio do desenvolvimento econômico, social e ecológico. Isso é uma tese de doutorado da UNB, do professor hoje no Rio Grande do Norte, Roberto Marinho Alves da Silva. Entre o combate à seca e a convivência com o semiárido, transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. O Atlas Nordeste, da ANA, Agência Nacional de Águas, ele estabelece quase 400 obras, pequenas, médias, diversificadas, conforme a oferta natural de água. O Nordeste tem 730 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Isso é estudo do professor Aldo Rebouças, já falecido, aqui da USP. Águas Doces do Brasil, a Bíblia das Águas do Brasil. 730 bilhões de metros cúbicos por ano, potencialmente. Porque é a média de chuva nesse território. Né? 750 é a média de precipitação do semiárido brasileiro. Né? Está aí o site, vocês podem acessar o Atlas. Em torno disso, por causa da propaganda, e muitos setores, inclusive populares, da igreja, por exemplo, no Nordeste, aderiu à ideia da transposição. Não é? Então, uma das campanhas feitas é essa daí, quem tem sede apoia. Adesivo nos carros, outdoors, etc. E eu vou concluindo, mostrando para vocês os novos eixos da transposição. Quem que quer fazer isso, gente? Por que quer fazer isso? Vai para o eixo oeste, para o Piauí, e o Canal do Sertão do Pernambuco já está sendo feito. Né? O Pernambuco, por ter a fronteira sul, o Rio São Francisco tem direito a isso, naturalmente. E o eixo para o Piauí, para a região do aquífero Gurgueia, que tem poços jorrantes de 40 metros de altura, em Cristino Castro. Por que tem que levar uma obra de água para lá? Né? E o eixo sul da transposição, que é a transposição baiana, que está nos planos do governo petista atual da Bahia. Né? Trazer água para o Paraguaçu, talvez, ou para o Ipojuca, não, o Itapecuru. E a transposição do Tocantins. Então, aí a gente também começa a entender. Estão inventando usos para um rio moribundo, e aí depois vão dizer, não, o Rio São Francisco está morrendo, vamos salvá-lo, vamos trazer a água do Tocantins. Já tem o projeto. Passa, porque as duas bacias se encontram no divisor de águas, é o Rio Sono, só que é um problema, é o Jalapão aí. Então, eles já estão mudando para outro lugar onde possa vir a água do Tocantins, cuja vazão é de quase 12 mil metros cúbicos por segundo. A do São Francisco é 2.800. Então, na lógica do capital, é muita água desperdiçada, como o Ciro Gomes chegou a dizer que o São Francisco desperdiça água no mar. Então, o Tocantins desperdiça no Amazonas, que desperdiça no Oceano Atlântico. Né? Então, vamos usar, caramba. Né? Vamos fazer essa infraestrutura toda para isso.
né? Então, esse é o nosso futuro. Eu tinha muita coisa para mostrar da nossa luta, que é algo que vou ficar devendo, mas a gente tem uma história de 10 anos de enfrentamento desse projeto, que já teve 2 greves de fome, que já teve 1.000 pessoas ocupando o canteiro de obras em Cabrobó, 800 pessoas uma semana em Brasília perturbando, fazendo audiência com o ministro na Procuradoria-Geral da República, ações civil pública que está até hoje lá. O Supremo Tribunal Federal ele só liberou a construção. Essa coisa que é a justiça que a gente também não entende. Ele não entrou, não tem ações, 2, no Supremo Tribunal Federal com relação à transposição, que dizem respeito ao mérito da transposição. Isso eles estão engavetados. Entra ministro, sai ministro, fica lá. Ele disse que podia começar. É assim, né, que foi a decisão. Obrigado, depois a gente papeia mais.